Olá pessoal, esse é o canal Formação de Escritores. Eu sou Marcelo Spaldi, escritor, professor, editor, e hoje vou falar um pouquinho sobre a mistura dos tempos verbais na narrativa. Um dos problemas mais comuns ao se escrever narrativa é misturar os tempos verbais. Não que seja proibido usar o passado e o presente de forma alternada num texto, mas quando isso é feito sem querer, quando isso é feito intuitivamente, e acreditem, a gente faz isso intuitivamente, acaba que a gente deixa o texto mais confuso, deixa a cena confusa e atrapalha o fluxo da história. Então vamos ver hoje algumas dicas, algumas técnicas sobre os tempos verbais na narrativa e, claro, aproveitar para revisar um pouquinho também os tempos verbais. Curte o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Depois da vinheta, a gente começa. Mistura dos tempos verbais na narrativa. Vamos ver então com calma o que é essa mistura. E eu trouxe aqui dois exemplos. São duas frases, dois trechos bem curtos, mas que já vai dar para ter noção de qual é o problema dessa mistura. Quando essa mistura de tempos verbais se torna um problema. Então vamos lá. O marido beijou a esposa e saiu. Meia hora depois, um homem ainda jovem toca a campainha. A mulher pegou um casaco e saiu apressada. Notem que na primeira frase, beijou e saiu estão no passado. Então indica que essa cena vai ser narrada no passado. Logo depois, um homem ainda jovem toca a campainha. Bem, poderia o resto do texto todo vir no presente. E aí o narrador estaria no presente, fazendo um flashback ali na primeira frase. Só que não. Quando a cena continua, ela é: a mulher pegou um casaco e saiu apressada. O pegou e o saiu também estão no passado, também estão no pretérito. Então notem que isso é o que eu chamo de mistura dos tempos verbais. Não é uma alternância saudável, é uma mistura confusa mesmo. A gente não sabe se o narrador está contando essa história no passado ou no presente. Vamos ver outro exemplo aqui. Não demorou muito, o garçom traz na bandeja 4 cervejas e alguns copos. Coloca 2 na mesa dos rapazes e uma na do casal. Mas só muito depois ele trouxe as fritas. Reparem que o primeiro verbo demorou, o último verbo trouxe, e no meio disso, 2 verbos no presente, traz e coloca. E aí nós temos a mistura do presente e do pretérito na mesma frase. Então vocês percebem que a cena ela precisaria ser narrada ou no pretérito ou no presente. Depende do quê? Da posição do narrador, que é o que nós vamos ver nas próximas telas. O que não pode é a mesma cena que aconteceu no mesmo tempo da narrativa ser narrada com 2 tempos verbais diferentes. Aí isso torna confuso para o leitor e demonstra uma certa incapacidade, um certo equívoco do autor em manejar os tempos verbais. Às vezes os autores não lembram bem dos tempos verbais e essa mistura acaba acontecendo de forma inapropriada, de forma inadvertida. A lógica, então, do tempo da narrativa é que nós podemos narrar as cenas no presente ou no pretérito. O nosso narrador pode estar aqui no presente, então os fatos estão acontecendo e o narrador vai narrando enquanto esses fatos acontecem. É o que a gente chama de narração no presente, porque a maior parte das cenas serão narradas no presente. Claro que o narrador pode estar narrando no presente e querer retomar alguma cena do passado, ou uma memória, ou alguma cena que aconteceu antes. A gente chama de flashback. O narrador pode querer voltar na história. E aí sim, quando ele narrar uma cena que aconteceu antes, ele vai narrar essa cena no passado, no pretérito. E nós teremos uma alternância de tempos verbais saudável e útil para a narrativa. Mas no texto narrado no presente, então o texto só vai ser narrado no presente se o narrador estiver diante dos fatos, o narrador estiver acompanhando os fatos ao mesmo tempo. A outra estrutura de linha do tempo é quando o narrador está numa posição posterior aos fatos narrados. Neste caso, o narrador ele vai usar o passado na maioria porque ele está narrando coisas que já aconteceram. O narrador já sabe o que aconteceu. Então, aqui na linha do tempo, os fatos narrados estão anteriores ao narrador. E é por isso que vai se usar tanto os verbos no passado. Aí começam algumas confusões. Por exemplo, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Qual a diferença dos dois tempos verbais, do pretérito perfeito para o imperfeito? O pretérito perfeito, ele é um ponto na linha do tempo. Hoje,
Então, meu time ganha campeonatos. Isso aconteceu no presente. Meu time ganhou um campeonato. É um ponto na linha do tempo. Então, enquanto ganha pode representar algo que acontece hoje ou que vem acontecendo ao longo do tempo e continua acontecendo hoje, o pretérito perfeito, meu time ganhou um campeonato, é um pontinho na linha do tempo. Uma vez lá, meu time ganhou um campeonato. Diferentemente do pretérito imperfeito. O meu time, por exemplo, o Grêmio, ele costuma ganhar campeonatos gaúchos, mas ele ganhava campeonatos brasileiros. Ele ganhou campeonatos brasileiros mais de uma vez, faz tempo que não ganha. Então ele ganhava campeonatos. É um traço na linha do tempo. Esse é o pretérito imperfeito. Então, pretérito perfeito marca um pontinho na linha do tempo. Aconteceu uma vez ou em uma data específica. O homem chegou em casa às 10 da manhã naquele dia. Ele sempre chegava em casa às 10 da manhã. Só que a nossa narrativa vai falar daquele dia. Então, naquele dia, chegou às 10 da manhã. O pretérito imperfeito marca uma linha, um traço na linha do tempo. Algo que acontecia com alguma rotina. Aí é interessante observar como a estrutura narrativa ela joga com esses dois tempos verbais. Olha só, olha um exemplo de uma história infantil qualquer. Era uma vez uma aldeia com muitas crianças que adoravam brincar na lagoa. Ali havia muitas casas, mas ninguém conhecia o que havia do outro lado. Um dia, uma menina resolveu que iria atravessar a água. Esta fórmula talvez seja uma fórmula narrativa para qualquer história, infantil, adulta. Por quê? Ela começa pintando o cenário, ela começa descrevendo o ambiente, usando verbos no pretérito imperfeito. Era uma vez, adoravam brincar na lagoa, havia muitas casas, ninguém conhecia o que havia do outro lado. Aqui existe uma rotina, existe um ambiente, existe um cenário construído, uma situação posta, que é toda ela desenhada a partir dos verbos no pretérito imperfeito. Algo vai alterar essa rotina. Aí vai começar a história, porque é preciso que haja um conflito, é preciso que haja algo que tire essa história do seu lugar comum para que haja uma história, para que haja um arco narrativo. Então, um dia, é o dia que a história começa, uma menina resolveu, pretérito perfeito. Algo aconteceu de específico que mudou aquele cenário dos verbos no pretérito imperfeito. Então, notem como entender bem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, não é coisa de gramatiquês, não é coisa para passar na prova, fazer concurso público na área de português. Não. Compreender bem a lógica do pretérito perfeito e pretérito imperfeito nos permite manipular melhor os textos narrados no passado. Porque nem todo passado é igual. A gente pode usar esses conhecimentos a favor do texto e não apenas para evitar cometer algum erro. E dá para complicar um pouquinho mais, é claro. Então, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Vamos voltar naquela frase ali para ver por que ela está errada. De hoje não passa, não depois do que Renato dissera. O hoje combina com o verbo no presente, passa. Mas, se nós estamos narrando no presente, o passado vai ser o pretérito perfeito ou imperfeito. Então, de hoje não passa, não depois do que Renato disse. A gente não vai usar o pretérito mais que perfeito no texto narrado no presente. A gente vai usar o pretérito mais que perfeito no texto narrado no passado. Então, daquele dia, a gente vai tirar o hoje, né? Se for um texto no pretérito. Daquele dia não passava. Não depois do que Renato dissera. Vamos tentar ver isso na linha do tempo. Então, a diferença de pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito, como a gente viu, é um pontinho na linha do tempo. Quando cheguei em casa, meu cachorro sujou toda a sala. Quem nunca, né? Chega em casa, aquele cachorrinho poodle corre pela sala inteira fazendo xixi, no exato momento em que a pessoa chegou na casa. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Cheguei na casa, o cachorro sujou a sala inteira. Não, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, quando eu cheguei na casa, a sala já estava suja. Aí a gente muda os tempos verbais. Quando cheguei em casa, meu cachorro sujará a casa, a sala inteira. Esse aqui é o pretérito mais que perfeito. E esse aqui é o pretérito perfeito.
Então, quando cheguei em casa, o meu cachorro tinha sujado a sala inteira. Ó, Marcelo, mas ninguém mais usa sujara. O português está, assim como no inglês, está imitando o inglês, usando verbos auxiliares. De fato, não é comum a gente ver hoje textos escritos sujara, embora esteja certo, e no texto ficcional pode ser até aconselhável se usar, sim, a precisão do pretérito mais que perfeito. Mas nós temos visto muito hoje essa construção tinha sujado. Tá tudo certo. É a construção, a locução verbal que marca o pretérito mais que perfeito. Agora, isso é importante para distanciar o momento em que o cachorro fez xixi na sala do momento em que o narrador chegou, certo? Então, quando cheguei em casa, meu cachorro sujara a sala inteira, que é diferente de quando cheguei em casa, meu cachorro sujou a sala inteira. Vamos complicar mais um pouquinho só. A gente está falando aqui de mistura dos tempos verbais. Foi a última gravação para o programa eleitoral. Uma semana depois, terá a votação. E conforme indicavam as estatísticas, o Dr. Renan será eleito no primeiro turno. O que está errado aqui? Para entender o que está errado aqui, a gente precisa lembrar de dois tempos verbais do futuro. A diferença de futuro do presente e futuro do pretérito. Olha só. Futuro do presente é algo que vai acontecer na linha do tempo. Vai acontecer logo depois. Então, o Grêmio vencerá o Brasileirão. Eu estou convicto, eu tenho uma informação, eu estou afirmando, pelo menos uma grande indicação de que o Grêmio vencerá o Brasileirão. É loucura minha, né? Por isso que a frase correta não seria essa. Seria: o Grêmio venceria o Brasileirão se tivesse mais de um craque. Qual a diferença na linha do tempo? O Grêmio vencerá é um ponto futuro na linha do tempo. O Grêmio venceria é um ponto futuro que não está na linha do tempo. Por quê? Porque ele está no ar, ele é um desejo, uma possibilidade. Essa é a diferença do futuro do presente para o futuro do pretérito. Inclusive, num tempo antigo, o futuro do pretérito era considerado um modo diferente do modo indicativo, porque o modo indicativo indica. O futuro do pretérito se aproxima mais do modo subjuntivo, que é um desejo, uma possibilidade. Então, aqui nós temos uma certeza, o futuro do presente, e aqui nós temos um desejo, uma possibilidade, que é o futuro do pretérito. E como isso se reflete na frase? Se nós quisermos narrar o texto no pretérito, nós vamos escrever: foi a última gravação para o programa eleitoral. Uma semana depois, teria a votação. E conforme indicavam as estatísticas, Dr. Renan seria eleito no primeiro turno. Ou seja, narrando um texto no pretérito, os nossos futuros serão futuros do pretérito. Narrando um texto no presente, o nosso futuro vai ser o futuro do presente, o futuro tradicional. É a última gravação, uma semana depois terá a votação, conforme indicam as estatísticas, Dr. Renan será eleito no primeiro turno. Certo? Então, pretérito perfeito, pretérito chama o futuro do pretérito, e os textos narrados no presente chamam o futuro do presente, o futuro tradicional. E os dois estão certos, é uma questão de onde está o narrador. Se o narrador no texto e nas cenas está narrando depois do fato, ou seja, narrando no pretérito, ele vai usar o futuro do pretérito. Se ele está narrando diante dos fatos, narrando no presente, ele pode usar, sim, o verbo no futuro do presente. Agora, para fechar esse vídeo, e eu vou pedir que vocês deixem nos comentários algumas dúvidas, porque sempre é boa essa troca, aproveitar os comentários aí do YouTube para tirar alguma dúvida, se quiserem colocar uma frase, enfim, usem os comentários aí para dúvidas. Vamos dar um exemplo aqui de um bom exemplo de mistura dos tempos verbais. É um trechinho, uma cena de um texto aqui de um aluno. Vamos lá. Volto para o meu colchão e fico olhando para o teto. Um pouco de luz entra pela sala e já dá para enxergar as teias que decoram a sala. Vejo uma mosca presa numa dessas, lutando para fugir. E lembro o verão passado, quando mudei para cá. Pedi para Dudão me ajudar na limpeza e ganhei 2 presentes, uma vassoura e um livro de autoajuda, para eu aprender a pescar em vez de pedir o peixe. A mosca ainda luta por sua vida. Quando chegou o outono, ficamos confinados, em quarentena.
notei que a média móvel de banhos de Dudão era 2 por semana, mas desisti de reclamar. A mosca finalmente aceita seu destino e para de lutar. Depois, no inverno, combinamos de dedetizar o apartamento. Ele prometeu providenciar o dinheiro no dia D na hora H. A aranha imensa, minha roommate, percebe enfim sua presa na teia. Por fim, na primavera, reclamei da sujeira e dos bichos soltos na casa. Dom me perguntou por que tanta ansiedade, tanta angústia. Disse que não tem tempo para ser babá de pobre, pois errado states. Vocês percebem que aqui nós temos alguns verbos no presente e alguns verbos no passado. Mas aqui nós não temos uma mistura inadvertida de tempos verbais. Aqui nós temos duas cenas sendo narradas. Nós temos uma cena narrada no presente, que é da luta da mosca contra a aranha, e o narrador está observando e está nos contando essa luta. E nós temos um flashback intercalado com essa cena, que é narrado nos verbos do pretérito. E aqui na tela eu coloquei em cores diferentes. Com as cores diferentes fica mais fácil de perceber o que é narração do presente, o que é narração do pretérito, que é narração do flashback. E é isso que é muito importante a gente fazer. A gente alternar tempos verbais quando isso vai nos ajudar na narrativa. Os tempos verbais bem utilizados, eles são úteis para que a gente mostre para o leitor que o texto está alternando do passado para o presente ou do passado para um passado mais distante, que é o mais que perfeito. Certo? Então, a mistura dos tempos verbais não é ruim por si, não é ruim em si. A mistura dos tempos verbais, ela só é um problema quando ela é feita de forma intuitiva e lógica, quando ela é feita de forma mais solta, e isso vai gerando problemas nos textos. É impressionante. Eu mesmo, quando peguei meu primeiro livro para revisar, eu lancei meu livro lá com 17 anos e em algum momento eu peguei o livro, tomei coragem para revisar e fazer novas edições. É impressionante como a gente escreve naturalmente misturando os tempos verbais. Tem muito a ver com a oralidade, com a fala. Mas no texto, para organizar o texto para o leitor, é importante ter esse cuidado. E ao ter esse cuidado, a gente também vai começar a aproveitar melhor algumas técnicas de mistura que são ok, como essa mistura de cenas do presente e do passado que se alternam, ou o chamado presente histórico. Mas isso já é assunto para outro vídeo, e se vocês curtirem o vídeo, se vocês compartilharem o canal, comentarem nosso vídeo e a gente conseguir cada vez mais crescer o nosso canal, a gente vai com certeza fazer mais vídeos e um deles, por que não, sobre o presente histórico. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.